Vamos ficar de pé, vamos abrir o livro santo, no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel, Antigo Testamento, e vamos ler, irmãos, o que está contido no capítulo de número 6. E nós leremos, irmãos, a partir do versículo 21. Daniel, capítulo 6, versículo 21. E a palavra do Senhor, irmãos, vai dizer o seguinte: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus, podeis assentar-se, amados irmãos. Meus irmãos, a palavra que o Espírito Santo traz para nós nesta noite está no livro do profeta Daniel. Os irmãos bem sabem que o profeta Daniel, nesse momento que é da sua vida, ele está exilado. Os irmãos conhecem bem o relato bíblico que Israel foi tomada cativa. A nação de Israel, o povo de Israel, foi tomado cativo pelo rei de Babilônia, Nabucodonosor. Invadiu Israel e tomou cativo toda a nação de Israel, todo o povo de Israel. E Daniel foi levado juntamente com muitos israelitas para serem escravizados na nação de Babilônia. Mas nesse momento, o cenário já não é mais Babilônia que está sendo a dominadora do mundo, a mandatária do mundo. Aqui, o Império Medo-Persa, liderados por Ciro o Persa e Dario da Média, esses dois povos, esses dois reinados, se uniram e destruíram o reinado de Babilônia. E aqui Daniel está servindo no reinado da Média e da Pérsia, que nesse momento estão dominando o mundo desta época. E aqui que Daniel, essa passagem, vai nos mostrar a respeito do profeta Daniel. Ele vai relatar para nós a sua vida de oração e a sua fidelidade ao Deus Altíssimo. Então, o objetivo que o Espírito Santo tem para nós nesta noite é nos ensinar que, se nós tivermos uma vida de oração, e também de fidelidade ao Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus vai nos responder, ele vai nos abençoar. E esse relato vai nos ensinar a respeito de oração e a respeito da fidelidade diante do Senhor. O texto vai nos mostrar, irmãos, a partir do do início do capítulo 6, qual é o contexto do texto que lemos neste momento. O contexto é que Daniel não era nem da Média e nem da Pérsia, era um cidadão judeu, era um hebreu que estava ali cativo naquele reinado, tá? E aqui Daniel, por servir ao Deus Jeová, ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador do céu e da terra, aqui Daniel é perseguido. Ele vai ser perseguido por um grupo de pessoas. Neste momento aqui, para que os irmãos entendam, que Daniel, nesse momento, ele foi constituído pelo rei Dario. O rei Dario criou uma estrutura de governo. Nessa estrutura de governo, havia 3 príncipes e 120 governadores. Então, dentre os 3 príncipes que comandavam esses 120 governadores, Daniel era um desses 3 príncipes. Então,
Daniel tinha uma posição que de destaque no reinado de Ciro e no reinado de Dario. Então, isso, pelo fato de Daniel servir ao Deus Todo-Poderoso, isso criou inveja, levantou perseguições. Isso, o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que quando nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Jeová, nós estamos passíveis de perseguições. A própria Escritura Sagrada vai dizer que nós sofreremos perseguições. Perseguições. Então, quando nós servimos ao Senhor, quando nós testemunhamos ao Senhor, nós seremos perseguidos. No mundo nós seremos perseguidos. O cristão será perseguido. Toda a história do cristianismo, toda a história da igreja, todos passaram por perseguições. E não é diferente, irmãos, no mundo atual, quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, quando nós confessamos ao nosso Deus como nosso Deus Todo-Poderoso, o único Deus, nós sofremos discriminações, perseguições por aqueles que não têm a mesma crença no mesmo Deus que nós servimos. E aqui é Daniel tendo um cargo importantíssimo nesse governo, nesse reinado. Isso levantou ciúmes, isso levantou inveja dentre os demais componentes. E os dois príncipes, os dois outros príncipes, mais os 120 governadores ou sátrapas, conforme a tradução da Bíblia, esses homens se reuniram. E esses homens resolveram criar um plano para matarem Daniel. Eles, reunindo-se, eles resolveram, porque Daniel com aquele cargo, ele não praticava, né, corrupção, ele não praticava nenhum delito, era um homem reto diante do rei Dario e do rei Ciro. No entanto, já que ele não poderia ser acusado por questões administrativas do governo, eles resolveram perseguir Daniel naquilo que era o culto de Daniel, o culto a Deus, ao Deus Jeová. Então, eles procuraram perseguir Daniel exatamente no culto, na adoração a Deus. O texto vai dizer em versículos anteriores, mais precisamente no versículo 10, do mesmo capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer, Marielle, que Daniel, pois, quando soube que a escritura ou o edito estava assinado, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, o versículo 10, pastor J. Abreu, vai mostrar aqui um Daniel que continuamente estava em oração. Ele seguia, Marielle, aqui o costume dos judeus. Os judeus, eles sempre costumavam orar 3 vezes ao dia. E Daniel estava seguindo esse preceito judeu de orar 3 vezes ao dia. E ele orava com as janelas abertas, orava voltado para a direção de Jerusalém. Era a maneira que todo judeu fazia quando não estavam na capital, Jerusalém. Eles oravam voltados de joelhos, mas voltados para a janela, na direção de Jerusalém. Então, Daniel era um homem de oração, E o que esse grupo de perseguidores resolveram tramar contra a pessoa do servo de Deus, Daniel? Eles maquinaram um plano para destruir Daniel, para matar Daniel. E esses homens chegaram até o rei Dario e disseram numa forma, porque os reis daquela época, eles eram considerados divindades, eram considerados pessoas divinas, e eles reclamavam para si, arrogavam para si a divindade. Era como se eles fossem um Deus com D minúsculo, e eram
adorados, e eles tinham essa prerrogativa de serem adorados pelo seu reinado, pelos seus súditos. E esses homens, eles bolaram um plano, Marielle. E do plano desses homens, eles resolveram levar ao rei um edito, um estatuto, uma lei, aonde por cerca de 30 dias ninguém poderia no reinado que de Dario, ninguém poderia prestar culto nem a nenhum deus e a nenhum homem. Então, eles escreveram esse estatuto, essa lei, esse edito, e levaram ao rei Dario. Ao levar ao rei Dario, eles tentaram passar para o rei Dario que seria proveitoso para o rei Dario ser adorado durante 30 dias, já que ele era uma divindade para aquele reinado. Ele viu com bons olhos que durante 30 dias toda adoração deveria ser dada apenas a Dario, ao rei Dario, como divindade que governava naquela época. Então o rei, sob a bajulação daqueles homens, ele resolveu assinar o edito. Não imaginava ali naquele momento o prejuízo que aquilo iria causar para Daniel. Por quê? Porque o rei Dario, ele já, nesse momento, o profeta que é Daniel já gozava, já era um homem idoso. Ele chegou em Babilônia ainda jovem, quando ele foi levado cativo. Aqui já era um Daniel, já idoso, mas um homem ainda muito influente e muito respeitado pelo rei Dario. E o rei Dario aprendeu a admirá-lo, aprendeu a ter um sentimento de amor por Daniel. E nesse momento ele não imaginava que a intenção daqueles homens era prender Daniel, era matar Daniel, tirar a vida que é de Daniel. Então o rei Dario assina o edito e ao assinar o edito, Daniel, claro, como servo de Deus, como servo fiel, em oração, não acatou. Ele soube que estava sendo assinado. Chegou a notícia para ele que o rei Dario havia assinado o edito, proibindo o culto a qualquer outro deus que não fosse o próprio rei Dario. Então Daniel, ele continuou na sua prática de oração. O que eu aprendo aqui, irmãos, como ensinamento, e todos nós, nesta noite, é que nós, apesar das perseguições, apesar de todo aquilo que está ao nosso derredor, a nossa fidelidade, a nossa fé e a nossa vida de oração não podem ser abaladas. Nós vemos na história do povo judeu, por exemplo, quando o faraó baixou um edito, uma lei, que todo recém-nascido judeu deveria ser morto. Era uma lei. O faraó, ele assinou a lei, assinou o edito, e foi determinado naquela época no Egito que toda criança macho que nascesse deveria ser morta imediatamente pelas parteiras. O que ocorreu com aquelas parteiras judias? Elas não obedeceram à lei, porque o povo judeu, e isso é um ensinamento para nós, que toda lei contrária às leis das Escrituras, contrária às leis de Deus, não deve ser obedecida por nós. O que se vê hoje, pastor DJ Abreu? São leis que estão sendo criadas em todo o mundo, em desacordo e em desobediência da palavra de Deus. Por exemplo, já está transitando, já está em muitos países o casamento homoafetivo, homem com homem, mulher com mulher, e já há vários países onde as suas leis já permitem esse tipo de união, esse tipo de casamento. E vai chegar um dia, Marielle, aonde pastores, aonde homens de Deus, aonde líderes religiosos, evangélicos, terão à sua frente leis que os obriguem a promover tais uniões.
E o que é que nós aprendemos? Que embora a lei dos homens tente nos obrigar a desobedecer a palavra de Deus, nós devemos nos manter firmes em oração, em fidelidade e em obediência ao nosso Deus. E aquelas parteiras, elas não obedeceram ao decreto de Faraó, desobedeceram. Por isso, o grande Moisés escapou da morte. Deus o livrou poderosamente da morte, quando ainda era uma criança. E Deus pôde seguir o plano de libertação do povo judeu da escravidão que é do Egito. Então, as parteiras desobedeceram. Então, aqui, Daniel, diante desse decreto, desse edito, que Daniel não obedeceu. E Daniel, Marielle, continuou a orar 3 vezes ao dia, da mesma forma como sempre o fez. Ele continuava em oração, ele continuava em obediência e continuava em fidelidade ao nosso Deus. Então, esses homens armaram um plano macabro, um plano diabólico, e Daniel não se escondia. As janelas estavam abertas e eles chegaram naquele momento, quando Daniel estava em oração, estava de joelhos, estava voltado para a direção de Jerusalém. E aqueles homens armaram ali o flagrante e prenderam Daniel. E ao levar Daniel cativo, preso para a presença do rei, eles assim o apresentaram ao rei Dario. Naquele momento, irmãos, o rei Dario se entristeceu. O coração dele se encheu de tristeza, porque ele tinha um certo amor, uma amizade, um respeito e um carinho pela pessoa de Daniel. Mas aqueles homens, de forma astuta, disseram ao rei que aquele edito era um edito real e que não poderia ser desobedecido, não poderia deixar de ser cumprido nem pela pessoa do rei. E o rei, Marielle, foi convencido que o decreto deveria ser cumprido, sob pena de uma grande desordem tomar conta daquele reinado da Pérsia e da Média, liderados por Dario e por Ciro. Então ele teve que obedecer. E a palavra vai dizer que Daniel foi jogado na cova dos leões. E durante a madrugada, Márcia, o rei Dario não dormiu. Passou a noite às claras. Passou a noite em vigília, não uma vigília em oração, porque Dario, na realidade, não era um adorador do nosso Deus, mas ele não dormiu. O texto diz que ele não dormiu, passou a noite às claras e não dormiu, não conseguiu dormir, preocupado com a vida do seu amigo que é Daniel. E Daniel estava aquela noite toda lá na cova dos leões, animais que eram aprisionados e ficavam famintos, e os cristãos, os judeus, eram lançados dentro daquela cova, onde estavam ali leões grandes, tá? Estavam famintos, e os adoradores, os judeus, o povo de Deus, era lançado ali dentro como forma de matá-los. Então Daniel passou a noite toda na cova. E essa passagem, irmãos, é uma passagem muito conhecida. E nós vamos ver aqui o servo de Deus dentro da cova aqui dos leões. E pela manhã, claro, uma reação de Dario, do rei Dario, foi ir até a porta, ir até o local da cova, aonde estavam os leões e aonde supostamente estaria ali apenas os pedaços de Daniel, tá? Esmagado e morto pelos leões. E o rei foi até lá. E chegando lá, no versículo 21, o rei, ele vai chamar, versículo 20, e chegando-se à cova, Dario chamou por Daniel, com voz triste,
porque ele imaginava que Daniel estava morto e que o Deus de Daniel, que Daniel pregava e servia e era fiel, não teria feito esse milagre. E falando o rei Dario, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Irmãos, o que eu aprendo aqui? Os ímpios, quando estão diante da nossa fidelidade, diante da nossa devoção e da nossa obediência ao nosso Deus, o nosso testemunho muda a forma de ver, tá? Por parte das autoridades. Aqui o próprio Dario, ele vai dizer: dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Dario estava confessando aqui que ele sabia da fidelidade de Daniel ao Deus de Israel. Será que ele pôde livrar-te dos leões, Daniel? Isso perguntou que Dario com muita tristeza em seu coração. Seu coração estava turbado, cheio de tristeza, porque ele não esperava que ele sobrevivesse, mas ele estava ali praticando um ritual. Ele estava chamando na expectativa da morte de Daniel. Então, no versículo 21, irmãos, Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Então, nesse momento que Daniel, no meio daquela cova cheia de leões famintos, ele dá um sinal de vida e ele exclama para o rei Dario: ó rei, vive para sempre. Então ele usou aqui uma saudação de obediência e de respeito ao rei Dario. Então no versículo 22, ele vai dizer: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Irmãos, o que eu aprendo aqui nesta noite, irmãos? Que o nosso Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Eu, particularmente, irmãos, quando eu oro abençoando a minha família, quando eles vão fazer uma viagem, quando eles vão se deslocar de um local para outro, eu costumo, pastor J. Abreu, incluir na minha oração. Eu clamo e suplico ao Senhor que o Senhor, dê ordem aos seus anjos a respeito dos meus familiares. Então eu clamo ao Senhor: Senhor, dê ordem, na bondade e misericórdia do Senhor, dê ordem aos seus anjos a respeito da minha família. Então, o Senhor, Marielle, ouve essa oração, ele ouve, e de fato, biblicamente falando, o Senhor dá ordem aos seus anjos. Aqui, provavelmente, um anjo poderoso estava ao lado de Daniel, provavelmente o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, que era um arcanjo, era um anjo poderoso, do mesmo nível do arcanjo Miguel, estava ali para defender a vida e a integridade de um servo de Deus, de um servo fiel, de um servo que seguia a lei do Senhor. Então, Daniel vai dizer que o nosso Deus enviou um anjo e o livrou e fechou a boca dos leões para que ele não sofresse nenhum dano. A palavra vai dizer, irmãos: 10.000 cairão à tua direita, 1.000 à tua esquerda, e tu não serás abalado. A Escritura garante, irmãos, que o nosso Deus, ele protege, ele guarda ao crente fiel. Então, a fidelidade nossa diante do nosso Deus permite que o nosso Deus dê ordem aos seus anjos e dê livramento para nós diante das adversidades, diante das tribulações. Então Daniel disse: veio o anjo poderoso do Senhor, fechou a boca dos leões e me manteve vivo, íntegro, com a integridade, sem nenhum dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Irmãos,
O que é que eu aprendo aqui neste momento? Olha o que Daniel, Marielle vai dizer para o rei Dario: eu fui achado inocente diante do Senhor. Ou seja, traduzindo estas palavras do profeta que é Daniel, ele quer dizer o quê? Que ele foi encontrado sem pecado diante do Deus Altíssimo. Meus irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus que está sempre com as mãos. A palavra ela vai dizer que Deus, ele não está com a mão fechada. Ele não está com os seus ouvidos avariados diante de nós. Mas o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Aqui Daniel está mostrando o contrário. Uma vida de retidão, uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de fidelidade. Deus o viu como uma pessoa inocente. E ele disse: eu fui encontrado inocente diante do Senhor. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Eu aprendo aqui, Marielle, que Daniel estava em retidão tanto com a lei dos homens como com a lei de Deus. Muitas pessoas, Márcia, cometem delitos atrás de delitos. Quantas vezes eu não já me deparei com pessoas aparentemente crentes, de terno, com roupas, aparentando serem cristãos, em cima de motos, invadindo sinais, ultrapassando o sinal vermelho, desobedecendo a lei. Quantas vezes nós encontramos pessoas que deveriam dar um bom testemunho, obedecendo a lei dos homens, desobedecendo a lei dos homens. Então aqui Daniel vai nos mostrar que ele estava obedecendo a lei dos homens. Ele estava sem nenhum delito diante do rei Dario, mas principalmente ele estava sem delito algum diante do Senhor, tá? O apóstolo Paulo, Márcia, vai dizer a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo 2,15, Paulo vai dizer ao seu discípulo Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, o que é que Paulo está ensinando para nós e para o seu discípulo Timóteo naquele texto? Que nós devemos estar aprovados diante de Deus. Nós não podemos ter nada que nos envergonhe diante do nosso Deus. E que nós devemos conhecer a palavra. Aqui Daniel preenchia todos esses pré-requisitos que o apóstolo Paulo escreveu e determinou ao seu discípulo Timóteo. Então ele estava sem nenhum delito diante do rei e nem diante do nosso Deus. Então o rei muito se alegrou em si mesmo. Então o rei ficou alegre. Ele não queria a morte de Daniel. Ele não queria, ele sabia que Daniel era um homem reto, era um homem íntegro. Mesmo Dario, na sua impiedade, reconheceu a inocência e reconheceu que ele foi enganado. O próprio rei Dario foi enganado por aqueles assessores, foi enganado, e ele foi levado a assinar um edito apenas para prejuízo de Daniel, porque aquela lei só foi editada para prejudicar o único servo, até porque no reinado que de Dario havia o politeísmo. Eles adoravam, Marielle, a diversos deuses com D minúsculo. Apenas Daniel, ele era um adorador de um único Deus, apenas Daniel. Então aquele edito, aquela lei, foi feita para perseguir um servo de Deus. É que nós devemos tomar muito cuidado, porque leis, amado pastor J. Abreu, estão sendo criadas no mundo e no nosso país contra o povo de Deus, contra nós que somos adoradores e servos fiéis do nosso Deus. Temos que estar vigilante quem nós estamos elegendo, quem estamos votando para nos representar
em elaboração de leis. O rei Dario foi enganado por aquele grupo de 2 príncipes e 120 governadores, levando-o a assinar um edito contra uma pessoa que ele tinha carinho, amizade e respeito. E aqui o texto vai dizer, no verso 23, que Dario se alegrou por ter visto que Daniel estava vivo e que o Deus de Israel deu livramento para Daniel. E ele mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Irmãos, o que eu aprendo aqui nesse momento, nesse texto? Que ele foi achado reto, ele foi achado íntegro, porque crera e não sofreu nenhum dano, porque ele confiou no Senhor. A palavra vai dizer, confia no Senhor e o mais ele fará. Confia, a palavra nos garante que nós devemos e podemos confiar no nosso Deus, em retidão. Confia nele e o mais ele fará. E o mais ele fará, né, por nós. Então, Daniel confiou no Senhor, entregou a sua vida, a sua confiança, a própria vida nas mãos do Senhor. E ele confiou na provisão, ele confiou na providência de Deus diante de Daniel. Daniel poderia ter se contaminado, já desde o reinado, né, de Babilônia até aquele reinado, ele poderia ter se contaminado, ele estava longe do templo, ele estava numa nação estrangeira, estava ali como escravo. Aquele homem, aquele profeta, tinha tudo, pastor J. Abreu, para ter se desviado. Quantos de nós, quantos crentes dessa cristandade atual e moderna estão se desviando, Márcia, por coisas muito menores? Aqui estava em jogo a vida de Daniel. No entanto, Daniel não se desviou. Quantos de nós têm se desviado da igreja, têm se afastado da igreja, do templo de adoração, por coisas infinitamente menores do que essa? Daniel estava com a própria vida em risco, a própria vida em perigo. No entanto, ele não abdicou, ele não apostatou da fé, ele continuou confiando a sua vida naquele que nós devemos confiar a nossa vida, a nossa salvação. Então, nós devemos confiar no Senhor, não importa a situação, não importa as circunstâncias que estejamos passando, nós devemos confiar no Senhor. E o versículo 24 que vai dizer, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Então aqueles homens, juntamente com seus filhos e suas mulheres, foram lançados na cova dos leões. Foram punidos de forma severa. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Que todo aquele que se levanta contra o homem de Deus, contra um servo de Deus, Deus irá punir, Deus irá mostrar o seu poder sobre estas pessoas. Ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Irmãos, nós os salvos, nós os crentes que somos fiéis ao Senhor, nós somos a menina dos olhos. A menina dos olhos que do Senhor. Ai daquele que tocar na menina dos olhos. Ai daquele que tocar um dedo no ungido de Deus. Por isso, irmãos, nós sempre temos que ser encontrados retos, íntegros, obedientes, obedecendo a lei do Senhor, em oração constante e fidelidade, para que o Senhor possa agir ao nosso favor. Deus, pastor J. Abreu, não dá livramento para o ímpio. Não dá livramento para o ímpio. É preciso que a pessoa esteja em vida de retidão. Por isso, Marielle, é um grande perigo para os crentes que estão desviados do caminho do Senhor. Nesse momento, eles estão sem a proteção do Senhor, porque eles não estão em vida de oração. Então, o que é que eu aprendo aqui, irmãos que estão nos assistindo nesse momento? Que nós não podemos estar numa situação de desviados.
O desviado é uma situação perigosa, é um estado perigoso, porque o inimigo pode ceifar a vida do desviado e essa pessoa está ser encontrada na presença do Deus Altíssimo, em desobediência. Quantas pessoas, que Marielle, já perderam suas vidas na desobediência? Quantos filhos já saíram de suas casas, filhos de crentes, pilotando moto, pastor J. Abreu, em alta velocidade, desobedecendo a ordem do pai? Quantos filhos, as vidas foram ceifadas por desobediência aos pais? O pai e a mãe aconselham: meu filho, não faça isso, não vá para esse lugar, não faça essa viagem, não exponha sua vida. Quantas pessoas já perderam suas vidas no decorrer da história da humanidade por desobediência ao Senhor, por desobediência a Deus? Então, nós devemos zelar e cuidar e advertir e admoestar nossos filhos, nossos parentes, nossa família, para que eles não sejam encontrados fora da fidelidade, fora da comunhão ao nosso Deus. Então, irmãos, esses homens que se uniram para maquinar, para matar Daniel, vão sofrer a mesma penalidade, a qual, de forma injusta, colocaram o servo de Deus. E aqui o rei Dario vai ordenar que seja lançado na cova dos leões todos os 120 governadores e os 2 príncipes e toda a família destes homens foram lançadas na cova dos leões e todos pereceram, todos foram mortos. Irmãos, às vezes, aparentemente, o ímpio, aos nossos olhos, muitas vezes, pastor J. Abreu, o ímpio parece que ele não está sendo punido. Quantas vezes a gente vê, Márcia, o ímpio prosperar, o ímpio crescer, multiplicar o que ele tem, e às vezes nós caímos no erro de acharmos que o nosso Deus não está vendo. Irmãos, não há nada encoberto que não venha à tona. A palavra diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Tudo será revelado. A impiedade do ímpio será revelada, virá à tona. Pode até passar algum tempo, pode até parecer que Deus se esqueceu, mas o Senhor não se esquece. O Senhor não é homem para que se esqueça. Então o Senhor vai reivindicar a sua justiça e vai aplicar a sua justiça mais cedo ou mais tarde. No tempo de Deus, o ímpio será punido. Pode demorar anos, pode demorar uma década, mas um dia prestarão conta diante do Senhor. Irão comparecer frente a frente ao Senhor naquele juízo que é o juízo final, o trono branco, aonde todos comparecerão, todos os ímpios, todos os perversos, todos irão comparecer diante do trono branco e serão julgados e condenados à morte eterna, o lago de fogo. Então esses homens foram julgados pelo rei Dario e foram todos condenados à morte. E Dario, e aqui Daniel, como servo fiel, um homem de oração, um homem fiel ao Senhor, teve sua vida poupada, teve o seu livramento. Então, irmãos, nós precisamos estar em comunhão, né, com o Senhor, precisamos estar em oração constante, em oração contínua. O próprio Senhor Jesus Cristo, na sua vida terrena, no seu ministério humano, na sua humanidade, ele estava sempre em oração. Quanto mais se aproximava aquele momento, daquele dia da crucificação, Jesus mostrou para nós a sua vida de devoção, a sua vida de oração. Ele foi para o Getsemane de Marielle, para o Getsemane, daquela fatídica noite. Ele foi em oração, ele chamou os discípulos, ele chamou 2 dos discípulos e disse: fiquem atentos, fiquem em oração, que eu vou mais adiante para orar no jardim. E quando Jesus voltou, estavam ali os discípulos dormindo. E Jesus reclamou deles: vocês nem por um pouco de tempo
vocês conseguem ficar em vigília de oração, nem por um pouco de tempo. E Jesus os advertiu e foi de novo orar. Quando voltou, estavam todos dois dormindo, porque o ser humano, ele está dormindo diante do Senhor. Irmãos, então nós aqui nesta noite aprendemos uma grande lição, um grande ensinamento que o Espírito Santo trouxe para nós nesta noite e usou aqui o profeta Daniel para nos ensinar a termos uma vida de oração, uma vida em constante oração. Ao louvor na harpa cristã, pastor J. Abreu, que vai dizer: em constante oração, em constante oração. O crente, irmãos, deve estar em constante oração, vigiando dia e noite. O salmista Davi vai dizer no Salmo número 1, que o homem bem-aventurado, o homem íntegro, ele está em oração e busca, medita na palavra, medita em oração dia e noite. Então nós precisamos aprender da palavra, que nós precisamos ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. O que é que Paulo, irmão, o pastor J. Abreu, quis dizer ali? Que nós temos que cuidar. Estamos de pé, temos que vigiar. Temos que estar em constante oração, em constante comunhão e devoção ao nosso Deus, para que nós possamos nos manter firmes. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que essa palavra, meus amados irmãos, nesta noite, possa nos ensinar esta grande lição que o profeta Daniel trouxe para nós nesta noite. Vida de oração, vida de retidão, de comunhão e de fidelidade diante de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo, porque o Senhor é santo, amém? Porque Jesus é santo, amém? Porque o Espírito Santo é santo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém.